Olá, eu sou a Ana Schermack, do canal Pausa para um Café, e hoje a gente vai falar sobre o Lendo Dante. A gente vai continuar o Purgatório. Há muito tempo atrás a gente parou o Purgatório lá no canto 12, e hoje a gente vai continuar aí com o 13 e mais alguns. Vamos ver até onde a gente vai parar. Mas essa é uma continuação do Lendo Dante, então fiquem felizes, por favor, e deixem muitos likes. Esse formato sentado que é mais confortável para gravar o Lendo Dante, porque a gente fica muito tempo aqui falando sobre Dante Alighieri, não é mesmo? Mas eu sei, esse é um vídeo muito pedido pra vocês. Toda semana eu respondo alguma pergunta. E quando eu vim aqui falar do convívio, eu falei um pouquinho sobre esse projeto. E pra ajudar o Lendo Dante a continuar, e não só com o Lendo Dante, mas lendo o Decameron, lendo Eneida, enfim, lendo vários outros livros, você pode ajudar contribuindo no nosso Catarse. Nós fizemos uma campanha de financiamento coletivo, mas ela é uma assinatura, então ela vai durar aí muitos e muitos tempos, espero eu. Então você pode começar ajudando com R$5 e participando do nosso grupo do Telegram, onde a gente consegue aí discutir leituras e falar um pouquinho mais sobre assuntos variados. Além disso, existem outras formas de você contribuir, com R$10, R$15, R$25, R$50, e cada valor te dá recompensas extras, desde marcadores do Pausa a one-shot de RPG comigo, em um Discord exclusivo nosso dos apoiadores. Então tem muitas formas de você apoiar a gente e ajudar o Pausa para um Café a continuar. A gente tem várias metas, uma é o Lendo Dante quinzenalmente, a outra é ter lives de RPG, enfim, lives de outros assuntos também. Então a gente conta muito com a ajuda de vocês, e se você não puder ajudar colaborando, compartilha, indica pros amigos, que isso é muito importante pra gente continuar aqui. Desde o último vídeo, eu arranjei este livro aqui, que se chama Dicionários Biográficos de Personagens Dantescos. Esse livro nada mais é do que um dicionário de todos os personagens que aparecem na Divina Comédia. Esse livro é muito bacana pra quem for aí acompanhar a Divina Comédia, porque em vez de só ter eu aqui indicando quem são as pessoas pra vocês, esse livro é muito bom pra você consultar durante a leitura pra saber quem era fulano, quem era ciclano, quem era beltrano. E assim, saber. Deixa eu pegar aqui alguém, por exemplo. Ó, o Guglielmo Nocaretti. Ele aparece no Purgatório. Daqui pra frente, né, no futuro, a gente vai fazer sobre ele. Ele foi conselheiro do rei Felipe, o Belo da França, e capitão do exército francês. Morreu em 1313, um dos autores do chamado Atentado de Aniane. Esse atentado tem suas origens alguns anos antes nas disputas violentas que o monarca francês mantinha. Enfim, é realmente um dicionário pra te mostrar quem eram aquelas pessoas, enfim, por que elas eram importantes, por que elas aparecem no Purgatório ou no Inferno ou no Paraíso. Bem, paramos nós no 12º canto. Vamos para o 13º. Nesse canto do Purgatório, relembrando um pouquinho, o Purgatório é o momento de redenção. Se lá no Inferno a gente viu Dante caminhando, seguindo e até desmaiando, e o Virgílio tendo que carregar ele no colo, agora a gente tá vendo o discípulo ficar à altura do mestre. Cada passo que o Dante dá no Purgatório é o caminho dele para andar sozinho no paraíso. É o caminho que ele vai fazer para um dia não precisar mais do Virgílio e conseguir fazer essa caminhada sozinho. Claro que no Purgatório ele vai ter a ajuda da Beatriz, né? Perdão, no Paraíso. Então aqui ele vai ter outras ajudas. Dante não é nada sozinho, e isso fica bem claro durante toda a Divina Comédia. Mas vamos ao capítulo 13. Neste capítulo, a gente tá na segunda cornija do Purgatório, a dos invejosos, e que dá a impressão de ser quase desabitada. O Purgatório também faz o mesmo sentido do Inferno, só que em vez de descer, a gente tá subindo uma montanha. E essa montanha do Purgatório, vou deixar até a imagem dela aqui, ela é realmente pra gente pagar os nossos pecados. Cada cornija do Purgatório, a caminhada vai ficando mais leve, como se a gente fosse deixando os pecados para trás e os ombros ficassem mais leves. Bem, aqui a gente tá em um lugar que é muito importante a gente falar que Virgílio não habitou. Virgílio ficou só no Inferno, então ele conhecia o Inferno, mas o Purgatório ele não conhece. Então aqui ele sempre pede orientação, ele busca orientação. Tem até nessa parte o momento em que ele faz uma oração ao sol pedindo orientação do caminho, pedindo pra mostrar o caminho. Eu acho até que o Purgatório, em certo ponto, é mais pesado que o Inferno, porque no Inferno Porque lá no
Porque lá no inferno a gente não carregava os nossos pecados nas costas, a gente não tinha o peso do pecado. Aqui a gente tem. Então, em certo ponto, o purgatório se torna uma caminhada mais pesada que o próprio inferno. E lembra que eu falei que Virgílio faz a sua oração ao sol? Virgílio não era católico igual Dante, então ele faz a sua oração ao sol. Tem até aqui: depois ao sol firme volvendo o olhar, do seu lado direito ele fez centro, e em torno dele o esquerdo fez girar. Ó lume em quem a minha fé concentro, pelo caminho no qual me conduzes, dizia, me guia para o certo daqui dentro. Né? É muito uma oração ao sol mesmo. Virgílio não faz essa oração a Deus ou algo assim. Nesse capítulo, né, nesse canto também passam vozes altas lançando apelos em favor do amor próximo. Ele fala: aquele amai de quem mal recebestes, enfim. Ó Pai, que avisos são estes? Então eles passam ali aqueles que estão no purgatório e que eram invejosos antigamente. As pessoas que estão no purgatório, elas estão, enfim, se redimindo dos seus pecados até conseguirem alcançar os céus. Elas têm alguns pecados, mas não são os pecados... Existe um nome disso na Igreja Católica que a gente fala, mas eu não vou lembrar agora. São os pecados mais graves. E aqui também tem uma certa punição, além de você estar em constante caminhada, mas lembrando que a caminhada só acontece durante o dia, à noite eles param, a gente já viu isso em outro capítulo. Aqui, os penitentes, eles estão sentados contra a encosta e sustentando-se uns aos outros, como se precisasse de ajuda, como os mendigos cegos que nos festejos religiosos esperam a esmola sem pedi-la, contando apenas com o efeito da exibição de sua miséria. Aqui a gente pode ver, por exemplo, acontece o seguinte: temendo cometer um desafio, por vê-los e falhar-lhes sem ser visto, voltei-me ao conselheiro correntil, que é o Dante falando que ele tá, enfim, falando com Virgílio. E ele, que no meu embaraço havia previsto, Dante não tava esperando aquela situação e ele fica um pouco embaraçoso, voltou-se e disse sem ser perguntado: fala, e sê breve, que serás benquisto. Virgílio andava pelo externo lado da trilha, donde pôde-se tombar, por de encontro nenhum ser obrigado. E do outro lado estavam a sentar as sombras tristes, da horrível costura presa, sua dor pingava devagar. O Dante, ele ainda não tem total confiança em si mesmo, então em alguns momentos ele precisa perguntar pro Virgílio o que fazer, e esse é um deles. E o Virgílio fala, é aquele, mestre, eu não sei, mas como olhar, e o Virgílio responde a ele. A gente tem que lembrar que o purgatório é muito o amadurecimento do Dante ainda. Ele não tá pronto, ele não tá... não finalizou a sua jornada ainda, então ele sim precisa entrar em contato com Virgílio várias vezes para pedir ajuda, opinião, enfim. Aí a gente termina esse canto, e o canto 14 é um canto onde a gente encontra algumas pessoas que a gente vai usar aqui o nosso dicionário. A gente vai encontrar o Guido de Duca e o Ranieri de Calboni. É um pouco difícil pronunciar os nomes quando você está desacostumado do projeto, eu sei. Mas, aqui, ouvindo a conversa sápia com Dante, a alma de Guido del Duca... perdi minha cor. Pergunta-lhe quem ele é. Respondendo, Dante só descreve a posição geográfica de Florença. Muito culto, querendo se mostrar, né? Sem nomeá-la, o que desperta a curiosidade de outra alma presente, que é Ranieri da Calboni. Em resposta, Guido atribui a reticência de Dante à sua vergonha pelo descalabro dos costumes das mulheres florentinas, e faz a Dante um longo relato dos grandes personagens de outrora. Retomando o seu caminho, os poetas ouvem passar vozes pelo ar, como de trovões, que citam exemplos de inveja castigada. É engraçado você pensar que Dante, durante o caminho, ele estava vivo. Não era igual Virgílio, que era uma alma. Ele estava vivo. Então, né, como é uma viagem, mas ele não morreu pra estar ali. E aqui ele fala, ó: ó alma que andas pressa em teu corpo e caminhas para o céu, nos conforta e nos diz por gentileza, donde vens e quem és, que nos proveu tamanha maravilha, tanta graça, que te acode qual nunca aconteceu. Então aqui a gente nota novamente que Dante está vivo, ele não está morto, né? Então vamos achar o Guido del Duca aqui para ver o que ele era. Ó. Guido Cavalcante, Guido Bonatti, Guida da Castello, Guido del Duca, aqui ó. Ele aparece no purgatório, tá aqui no cantinho. Tem muito Guido na Itália, né? É Guido de tantas formas. Um
dos 2 espíritos encontrados por Dante depois do seu colóquio em Sápia de Siena. Guildo foi um nobre homem dos senhores de Bertineri, do qual não se tem muitas notícias. Era filho de Giovanni de Leonestri, honrada família de Ravenna. Ravenna foi aonde Dante passou a maior parte do seu exílio, inclusive escreveu a Divina Comédia e morreu. Jovem morou com a família em Bertinori, onde possuía bens tidos por herança dos velhos condes de Bertinori, o último dos quais morreu em 1177 sem deixar prole. Foi juiz de Faenza em 1195 e em Rimini em 1199. Em 1202 jurou fé dos vassalos dos arcebispos de Ravenna. De julho de 1202 a novembro de 1218 esteve em Bertinori nesses anos de trégua entre as diversas guerras. Hóspede de gentis homens, Guido e a família voltam novamente a Ravenna e nos anos sucessivos exercem o ofício de juiz em terras de Romanha. Vivia ainda em 1249, Benvenuto disse dele, vir nobres, e aí tem uma frase em latim, que eu não vou pronunciar porque eu não sei latim. Então a gente vê que essa figura foi uma figura importante em Ravenna, onde Dante passou grande parte do seu período. Então é óbvio que vai ter algumas figuras que foram importantes aonde ele viveu, porque era onde ele tinha contato, onde ele conseguia pesquisar, onde ele conseguia ir atrás. Isso é muito interessante. Ver que Dante também cita Florença, mas coloca muito Ravenna, que foi sua segunda casa ali. E tem o Ramieri. Vamos achar o Ramieri. Tem bem pouca gente. Não temos ele no nosso dicionário, olha só. Vou trocar a bateria da câmera rapidinho e a gente já volta. Quase levei um susto aqui porque temos 3 baterias para essa câmera. Deixa eu ver se tá o foco. E 2 dos meus carregadores, mas um deles não tá funcionando. Aí eu coloco para carregar, não carrega. Mostra que tá carregando, mas não carrega. Mas enfim, vamos voltar dentro. O Purgatório, eu acho que ele tem muito canto de... não de passagem, mas de... não posso dizer, apesar da caminhada pro Purgatório ser mais pesada e ser toda complicada, eu acho que ele é um livro, claro, tão interessante quanto o Inferno. Eu até gosto, às vezes, mais dele do que do Inferno, às vezes. Mas ele é um livro muito mais de sentimento, sabe? Ele é um livro mais filosófico, eu acho. Ele é um livro mais contemplativo. Então ele é bem diferente do Inferno em alguns pontos. Isso mostra muito pra gente que a gente tá em um ambiente totalmente diferente do que o Inferno. A gente tá em um lugar onde as pessoas vão pra pensar e pagar os seus pecados. Elas vão pra refletir sobre o que elas fizeram. Elas estão pagando realmente, elas têm ali alguns... elas estão subindo uma caminhada super difícil, mas não é igual no Inferno que a gente tá pagando ali os pecados a ferro e fogo e gelo. No Purgatório é mais leve esse quesito. Não tem umas pessoas sofrendo tanto como tinha lá no Inferno. A gente tem mais uma reflexão, sabe? Uma penitência mais justa, talvez. No canto 15, a gente vai até o canto 15 hoje pra, enfim, eu acho que daí dá pra ter mais uns 2 vídeos e a gente acaba o paraíso. Mas a gente vai até o canto 15 porque é aqui que a caminhada se torna mais fácil. É justamente isso que eu venho falando. A gente vai se tornando pessoas melhores a cada passo dentro do Purgatório. A gente vai crescendo junto com Dante e Virgílio a cada passo do Purgatório. Aqui ele fala, aproxima-se o fim do dia e Dante vê aparecer uma luz intensa. É o anjo que lhes indica a subida para a terceira cornija, a dos iracundos, mais suave que a anterior. Lembra que no começo do Purgatório, um anjo marca o Dante os 7 pés, né, os pés na testa, acho que era na testa, não vou me lembrar agora. E aquilo é que vai apagando a cada cornija que ele sobe. E isso vai como se, tipo, ele tivesse passado esses pecados, ele tivesse se arrependido, e, enfim, é uma pessoa melhor. E o peso daqueles pecados ele não carrega mais. Por isso que a subida vai ficando mais gostosa, mais leve. No caminho, Virgílio diz a Dante que, ao contrário dos bens terrenos, os bens celestes não diminuem ao serem repartidos, né? Aquele bem o momento de comunhão, né? Eu acho que é bem isso. Na primeira vem a Virgem, ó, aqui ele tem alguns exemplos de mansitude, né? De calma, que é o contrário, é a virtude contrária aos iracundos.
a enracundia. Eles são apresentados como cenas reais acontecendo, como se eles estivessem vendo um filme. Aí aparecem a Virgem Maria, Pisístrato repudiando a ira de uma mulher contra o homem que seduzia sua filha, e Santo Estevão sendo apedrejado e pedindo perdão a Deus por seus agressores. É bem aquele de humildade, calma, mansitude. É bem bonito essas passagens. Nesse canto em especial, esse é um canto curto, ele tem tipo 3 páginas só, mas ele mostra essa certa beleza que você vai tendo de exemplos, que é como se fosse uma escola realmente, sabe? O Purgatório ele vai te mostrando as coisas corretas, exemplos que você deveria seguir. Enfim, é realmente um caminho a se aprender. E a questão do próprio Virgílio explicando a Dante as questões ali, o que você aprende ali, novamente como mestre e discípulo. Virgílio explicando a Dante certas coisas. E aqui ele fala dessa questão dos bens, que ele, porque um bem comum que alguém deseja, repartido de um tanto, ora o Senhor já tem e dos restantes teme a inveja. Mas se fosse elevado só para o amor da esfera superior nosso querer, não teríamos no peito tal temor, daquilo da gente repartir o que a gente tem e ficar com menos. Lá, por quantos mais nossos se disser, mais cada um vai possuir de bem, por caridade a mais no claustro arder. Então, ao contrário da inveja e da mesquinhez que a gente pode ter na vida terrena, Virgílio tenta mostrar pra Dante que no céu não é assim, que existe o bem. Eu acho muito legal como Dante faz funcionar essa questão de estar fazendo um livro religioso, entre aspas, né? A gente tá fazendo um vídeo sobre o amor, que é algo santo pra Dante, e a gente tem um guia que não é católico. Então a gente tem essas duas formas de crença andando de mão dada. É muito interessante isso e faz a gente pensar sobre preconceito, sobre intolerância realmente, sabe? Aqui não tem o Dante criticando o Virgílio porque ele tá fazendo uma oração ao sol, ou o Virgílio criticando o Dante por alguma coisa. É mais uma troca, porque eles sabem que creem na mesma coisa, na luz, na força, no Deus, mas de formas diferentes entre si, porque viveram em épocas diferentes, tiveram ensinamentos diferentes e pensavam diferentes. Então isso é muito interessante pra ver desde aquela época, Dante já sendo, enfim, Dante, e mostrando pra gente uns leves tapinhas na cara, assim, pra gente aprender com ele e com o Virgílio tudo isso. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa volta do Purgatório. Eu quis fazer esse vídeo mais curto, porque eu sei que a gente tá na volta e vocês não estão tão acostumados de volta a assistir vídeos gigantescos de Lendo Dante. E eu queria também avisar sobre o Catarse pra vocês irem lá apoiarem a gente, pra que tenha mais vídeos do Lendo Dante, enfim, que eu possa trazer mais dicas pra vocês, como esse livro aqui, que eu comprei ele em uma loja virtual. Eu não vou me lembrar agora, mas se tiver os links eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Foi baratinho, assim, foi tipo 15 reais. E foi uma compra incrível, porque ele é um desses livros que ajuda muito durante a trajetória que a gente faz dentro da comédia, pra aprender mais quem é quem, pra entender um pouquinho mais. Como vocês viram, não vai ter todo mundo, né? O teste que eu fiz, um deles não apareceu. Mas é interessante justamente porque você vai aprendendo um pouquinho mais sobre aqueles personagens que são tão importantes dentro da Divina Comédia. E é isso, espero que você tenha gostado. Vou tentar voltar o quanto antes, mas a gente vai fazendo assim, tá? O projeto não acabou, a gente vai ter mais vídeos, mas eu não posso garantir a mesma frequência que antes pra vocês, porque eu trabalho, eu tenho 2 empregos que ocupam muito tempo, e o canal. Então a gente vai tendo que conciliar tudo pra manter tudo, e é um pouquinho difícil, por isso que eu preciso da ajuda de vocês no Catarse, pra fazer com que isso tenha frequência, pra que a gente consiga fazer de outros livros e, enfim, tenha um conteúdo muito bacana por aqui, sem perder a qualidade. E é isso! Logo acontece o aniversário do Pause, então fica de olho, porque a gente vai ter muito livro. Andei separando aqui uns livros pra sortear, a gente já tem mais de 20 livros pra sortear pra vocês, então vai ter muita coisa boa pro aniversário de 9 anos, fique ligado. Então eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando tem Lendo Dante e beijo grande, até a próxima. Tchau!